Bom dia, gente. Obrigado pela presença de todos aqui nesse segundo dia do TAG Summit. Agradecer primeiramente aqui a presença do Mansueto. Obrigado pela sua presença. Mansueto foi secretário de Acompanhamento Econômico, depois disso foi secretário do Tesouro Nacional e hoje economista-chefe do Banco BTG Pactual. Agradecer também a presença do Lívio, nosso fiel e constante companheiro aqui. Muito obrigado. Vamos começar. Mansueto, falando um pouquinho de cenário global, né? Olhando para os países lá fora, os desenvolvidos, né? O que nós temos? Mercados de trabalho muito apertados, preços de energia e de alimentos começando a subir, né? Que já deve começar a atrapalhar um pouquinho as próximas leituras de inflação. E os B6 lá fora, em maior ou menor grau, um pouco atrasados ainda. Quando você olha para a regra de Taylor, a grande maioria deles demorou para chegar lá e ainda assim não chegou onde eles deveriam ter chegado, né? Na sua visão, os bancos centrais desenvolvidos estão sendo muito lenientes com a inflação? Como é que você vê essa questão? Vamos lá, antes de tudo, obrigado pelo convite, parabéns à TAG por mais um evento. Bom, falar de economia internacional, estou do lado de um especialista aqui em economia internacional, que é o Lívio. Mas, olha só, eu acho que os bancos centrais de países desenvolvidos, eles foram muito lenientes com a inflação. Nisso, eu acho que o Banco Central no Brasil saiu até melhor, porque, olha só, olha como foi o ciclo de aumento de juros dos Estados Unidos. O Banco Central começou a aumentar a taxa de juros, chegou um momento, o Banco Central falou assim, olha, eu não sei muito bem o que vai acontecer, então vou fazer o seguinte, eu vou parar e volto a aumentar depois. Isso não existe. Então, na verdade, quando você está no ciclo de aumento de juros, para trazer a inflação para a meta, você aumenta os juros. Depois, se você, por algum motivo, exagerou, a expectativa vem melhor, você começa o ciclo de corte e você dosa no ciclo de corte. Mas não tem isso do Banco Central aumentar e ver, estou com dúvida, vou parar, mas eu vou aumentar depois. Então, eu achei muito ruim. O Banco Central inglês também ficou muito atrás da curva. A inflação na Inglaterra aumentou muito. O Banco Central inglês, enfim, ficou dando mensagens dúbias, demorou muito. A boa notícia é que a gente tem um arrefecimento de inflação no mundo, nos Estados Unidos e Europa, sem recessão. Então, hoje, a chance de a gente ter uma recessão até o final do ano nos Estados Unidos é muito pequena. Praticamente, quem fazia esse call tirou. Ninguém acha que vai ter uma recessão nos Estados Unidos nesse ano. E a gente está tendo um arrefecimento de inflação. A geração de postos de trabalho nos últimos 2 meses nos Estados Unidos veio em números melhor do que o mercado esperava, um crescimento menor do que o mercado esperava. Depois de 14 meses com um crescimento maior do que o mercado esperava, a gente tem uma pequena queda também na inflação americana. Na Europa, a gente acha que o Banco Central Europeu vai parar a subida de juros, vai ficar em 3,75%. No pior dos casos, você tem mais uma subida de 0,25 ponto para 4%, mas a gente acha isso bem improvável. E Estados Unidos também está se consolidando no cenário, possivelmente que o Fed não vai aumentar mais os juros, vai ficar em torno de 5,5%. Então, fizeram um trabalho ruim, com mensagens dúbias, mas eu diria que todo mundo teve um pouco de sorte, porque os índices de inflação, apesar do mercado de trabalho muito aquecido lá fora, os índices de inflação estão mostrando uma queda. E no caso do Brasil não é muito diferente, só que o nosso Banco Central começou um ciclo de subida de juros muito antes do que os bancos centrais de países desenvolvidos. A boa notícia é que finalmente a gente está com a expectativa de inflação também melhorando, o que permitiu iniciar o ciclo de corte de juros. Obrigado. Nesse aspecto, Mansueto, assim, tem uma questão que tem nos preocupado um pouco, porque a gente tem agora um momento de transições lá fora, né? Uma transição energética na Europa ou no mundo de maneira geral, uma discussão climática que fica cada vez mais pesada, todo esse pouso dos grandes impulsos que foram concedidos no pós-pandemia. E a inflação dos países desenvolvidos talvez esteja com uma cara mais de 3, ou até um pouquinho mais em equilíbrio, vamos chamar assim, do que no 2 tradicional, que são as metas de médio prazo. Nesse aspecto, até que ponto isso é uma pressão para o Brasil chegar, ou os países emergentes, mas especificamente o Brasil, chegarem em metas de inflação em torno de 3%? Então, isso vai ser um desafio, isso não tem consenso. Quando a gente conversa com vários analistas lá fora, muita gente, eu escuto de muito americano bom, falar o seguinte, olha, talvez esse novo mundo seja um Estados Unidos com inflação entre 2% e 3%. O que significa que a gente não vai voltar a ter taxa de juros tão baixa quanto nós tínhamos antes do Covid, antes da Covid-19. Possivelmente vai ser um mundo, ninguém sabe, tá? Mas possivelmente vai ser um mundo que a inflação nos Estados Unidos entre 2% e 3%, pode ficar um pouco mais próximo de 3%, pode ficar um pouquinho mais próximo de 2%, não é muito certo, mas pode sim ficar em torno de 3%, e um mundo com juros entre 3% a 4% nos Estados Unidos. Então, a gente acho que a gente caminha para esse cenário. É um cenário mais desafiador. Isso pode dificultar
a gente conseguir a meta de 3%? Pode se tornar mais desafiador. Mas, mesmo assim, quando a gente olha para o Brasil, o cenário que a gente tinha de inflação, que era um cenário ruim, há 4 meses atrás, que era a inflação nesse ano de 6,2%, ano que vem um pouco acima de 4%, inflação de 4% em 25 e 26%, mesmo com esses índices de inflação tão ruins, era uma inflação média nesse governo, que seria a menor inflação média desde o Plano Real. Então, mesmo o cenário ruim de Brasil, era uma inflação média, nos daria nesse governo a inflação média, que seria a menor inflação média de 4 anos desde o Plano Real. Se a gente ficar ali, se aproximar da meta de 3%, ou ficar um pouquinho acima, já é um cenário muito positivo. Mas eu concordo, Lívio, que é o seguinte, cenário de inflação, onde é que vai se estabilizar essa inflação, ainda é incerto. E trazer a inflação de 8, 9 para 3 e 4 é mais fácil do que trazer ela para 2% lá fora. Então, tem essa indefinição. Quando a gente conversa hoje com muita gente lá de fora, todos têm mais ou menos esse call. Talvez a gente vá agora para um Estados Unidos que fique com inflação entre 2% e 3%. Perfeito. Hoje, ou melhor, ontem, o Escritório do Orçamento do Congresso americano revisou o déficit fiscal dos Estados Unidos para 2023 de 1,7 trilhões de dólares, 200 bilhões acima da previsão inicial. Recentemente, tivemos a segunda agência de rating rebaixando os Estados Unidos. Nós já começamos a ver na academia discussões do tipo: será que os Estados Unidos vai entrar em dominância fiscal? Será que os Estados Unidos vai ter que fazer igual o Japão, controle de curva, para poder fazer o manuseio da sua imensa dívida interna? Como é que você está vendo isso? Você acha que essas discussões são muito precipitadas? Qual a sua visão? Vamos lá. O cenário fiscal dos Estados Unidos, quando a gente olha hoje para os próximos 10 anos, piorou. Piorou por 2 motivos. Primeiro, que a gente pega as estimativas lá do CBO, né, do Conselho de Orçamento lá do Congresso, e a expectativa é que a gente tenha um Estados Unidos com um déficit nominal na casa de 6% do PIB. Isso é muito alto. Com déficit nominal na casa de 6% do PIB, uma dívida pública que já está em 100% do PIB, que ela continuará crescendo ano após ano. E o que preocupa, quando eu converso com outros economistas americanos, é que eles falam o seguinte: olha, a gente sabe que a situação fiscal do Brasil é desafiadora, é séria, que vocês têm que fazer um ajuste fiscal, mas, pelo menos, no Brasil, a gente escuta o debate de ajuste fiscal. A crítica se o ajuste fiscal precisa ser maior ou menor, como é que será o ajuste fiscal, mas, pelo menos, é um tema de debate no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, não. Então, ontem eu tive uma reunião com o americano e me surpreendi com isso. Ele falando assim: olha, aqui a gente sabe que tem um problema fiscal, mas nenhum partido político, nenhum dos 2 grandes partidos políticos estão debatendo como solucionar esse problema, o que nos assusta. Então, olha só, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque, apesar de um déficit alto, 6% do PIB é um déficit alto, mas é Brasil, tá? A gente vai ter um déficit aí de entre 6% e 7% do PIB, com uma diferença muito grande. Os Estados Unidos ainda consegue se financiar com um juro real muito menor do que o Brasil. O juro real americano, de um título de 10 anos, está muito alto. Eu confesso que isso é que tem nos surpreendido. Por que um título de 10 anos dos Estados Unidos, indexado à inflação, está com a taxa de juro real de 1,8? Na nossa visão, é excessivamente elevado. Mas no Brasil é 5,5. Então, olha só, se a gente vai preocupar com dominância fiscal nos Estados Unidos, com juro real de 10 anos 1,8, e o Brasil com juro real de 10 anos 5,5, eu me preocuparia mais aqui do que lá. Mas eu acho que é exagerado, tá? Eu acho assim que a gente está num cenário de piora de resultado fiscal nos Estados Unidos, um cenário claramente de crescimento da dívida, mas esse call de, olha, dominância fiscal nos Estados Unidos, eu acho exagerado, porque, inclusive, a gente aceita que, eventualmente, o Banco Central americano compre título do Tesouro e a gente não piora a expectativa, por exemplo, de inflação por causa disso, que foi muito o que aconteceu pós-2008. Então, assim, eu acho que é exagerado, mas os Estados Unidos têm hoje um problema fiscal que não tinha. Em algum momento, isso vai ter que entrar no debate político de como eles vão conseguir equacionar e reduzir esse déficit. O desafio aí realmente é reduzir déficit primário, ou gerar um pequeno superávit primário. No Brasil, o debate é mais ou menos o mesmo, tá? Mas eu não sei, assim, é muito cedo para falar em dominância fiscal. Japão é um caso muito especial, uma dívida muito alta, 250% do PIB,
Então, um caso muito especial, um país que a poupança é muito alta, uma série de coisas que o torna atípico. Mas Estados Unidos, assim, eu acho que vai crescer dívida, vai, mas em algum momento eu espero que tenha um debate lá no Congresso americano de como solucionar esse problema. Possivelmente vai passar por carga tributária. Deixa eu pegar uma deixa de Japão, rapidamente. Assim, tem uma coisa nova no Japão, que é a inflação. É uma coisa que talvez uma geração japonesa não tenha visto. E tem uma pressão agora muito grande para duas coisas acontecerem, que são, o Japão entrar numa trajetória de valorização da sua moeda, possivelmente induzida por elevação de juros. Como você vê isso como um risco para vamos dizer, para o equilíbrio que existe hoje no mercado financeiro global, onde você tem esse grande devedor, mas que absorve muita poupança e que tem a sua posição como um grande comprador de títulos externos e internos, que seja tão relevante no mundo que é o Japão? Então, vamos lá. O Japão tem um problema crônico de crescimento, não tinha inflação, agora pode ter um problema de inflação, mas é tão difícil interpretar a economia japonesa. Por exemplo, quando eles mudaram o controle da curva de juros, 2 semanas atrás, a gente esperava uma movimentação muito mais forte na moeda. Isso não aconteceu. E também não teve praticamente a subida de juros para o teto de 1%, enfim, que foi permitido com a mudança da curva de controle de juros. Então, assim, a gente está hoje com taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos muito alta. Muita gente acha que, inclusive, essa mudança da curva de controle do Japão tem um pouco de efeito, além das emissões maiores que o Tesouro americano terá que fazer. Então, isso pode ter tumultuado um pouquinho e ter sustentado essa taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos hoje, que do Treasury está em torno de 4%, é um valor muito alto, mas acho que a gente vai ter que esperar um pouco. Eu não me arrisco a dar um call muito forte para o Japão, não, e é um dos países mais difíceis da gente montar posição, porque realmente a gente sabia que aquele controle da curva de juros, que era a taxa de juros não podia passar de 0,5% ao ano, tá? Era algo insustentável quando a gente via o comportamento da moeda e a inflação. Então, a mudança era esperada. A gente não sabia muito bem como é que seria a saída aí desse controle. Mas daí a gente partir para um call, que o Japão vai ter um problema de inflação crônico, acho que é muito cedo. Perfeito. E pegando o gancho aqui em relação ao que o Livro comentou, a gente está nesse alto nível de endividamento, tanto de Europa quanto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está com dívida PIB de 120%, né? E estamos em tempo de paz. Se a gente volta para a Segunda Guerra Mundial, década de 40, a dívida PIB era menor do que isso. E nós estamos entrando num período geopolítico, né, que os gastos militares vão subir, tendem a subir, né? A OTAN precisa gastar mais, vai gastar mais, né? Tem a questão de toda a tensão geopolítica com a China, né? Como é que, na sua visão, você concilia isso? Porque a gente está num ponto de partida fiscal muito ruim no mundo, né? E entrando, talvez, num ponto geopolítico de mais gastos, né? Como é que fica isso? Não, a gente está indo para um... bom, você falou tudo. A gente está indo para um novo mundo que o nível de endividamento é muito maior do que era, enfim, há 10 anos atrás. Então, todos os governos vão carregar dívidas maiores. Esse gasto adicional vai gerar um problema de financiamento. A gente vai ter que discutir em vários países a possibilidade de aumentar a carga tributária. Na Inglaterra está se discutindo isso. Então, de uma forma muito cuidadosa, a gente tem hoje os 2 principais partidos ingleses, inclusive o líder do Partido Trabalhista, falando o seguinte: olha, se eventualmente o Partido Trabalhista voltar ao governo inglês, nós teremos que aprender a lidar com o problema fiscal. Isso, inclusive, ele foi muito criticado quando ele deu essa declaração há cerca de 3 semanas atrás. Estados Unidos, o mesmo problema. Brasil, também. Então, assim, embora aqui a gente não tenha um componente de guerra, como tem lá fora, na Europa, mas a gente vai ter um cenário aí de desafio de como reduzir essa dívida. Possivelmente, a gente vai entrar num período que a gente vai carregar uma dívida maior. Não é muito claro o seguinte: olha, como é que vai ficar a questão de financiamento, o custo dessa dívida? A gente vai migrar para um período de taxas de juros maiores? Possivelmente, sim. Tanto é que hoje vários americanos falam o que eu falei há pouco. Ninguém espera voltar para um mundo de taxas de juros próxima de zero, como foi aqueles anos todos, depois da crise mundial de 2008 e até antes da pandemia. Então, assim, todo mundo espera que agora a gente fique com taxa de juros positiva. Agora, é difícil saber de qual vai ser essa magnitude, qual vai ser o prêmio. Porque, de repente, a gente vai para um equilíbrio
que, de alguma forma, a dívida ainda cresce por alguns anos, mas ela se estabiliza. Tem que ver. Mas é um risco. Eu diria que isso é um grande risco mundial. O que vai acontecer com a questão fiscal, dado uma demanda por gasto social decorrente do envelhecimento da população, então, gasto com saúde, gasto com previdência não vai cair, vai aumentar. O gasto adicional, que não estava no plano de nenhum país, gasto adicional com segurança, com forças armadas, e um contexto de uma dívida muito alta que você tem que estabilizar ou reduzir. É um risco. Perfeito. Talvez a Itália tenha dado ontem o ponto de partida, né? Aumentando o imposto dos bancos, né? Mas foi muito ruim, né? A Itália fez uma política populista. Quando você quer aumentar imposto, olha só, coloca as opções e discute. Olha, tem regime especial aqui, tem isso aqui, mas quando você pega um determinado setor e faz aumento de imposto, mesmo sendo um temporário, eu acho que foi uma solução muito ruim. Afetou bastante o valuation de bancos no mundo todo, inclusive aqui, e foi uma política claramente difícil de justificar. A gente não vai escapar o seguinte: se você quer realmente gastar mais, então vai ter que tributar mais, e a gente vai ter que passar para a tributação de renda. Esse tipo de tributo, assim, olha, definir o que é lucro extraordinário, tributar mais um setor do que o outro, causa problemas muito grandes que podem prejudicar o crescimento. Deixa eu pegar essa deixa na discussão do IVA, tá? Porque tem dois debates que, na verdade, eles colidem, né? De um lado, para a gente manter o nível de carga, a gente precisa de uma alíquota marginal relativamente alta. Não necessariamente a maior do mundo, mas certamente dentre as 5 maiores do mundo. Isso, por si, já é uma questão que vai induzir um pouco de evasão, né? As pessoas vão no médico, é muito provável que, hoje em dia a gente já tem isso, mas se torne-se ainda mais comum, de você ter o preço com nota fiscal e sem nota fiscal. De outro lado, a estrutura fica muito mais simples. Então, os gastos de conformidade desabam. E isso deve aumentar a arrecadação. Agora, como é que essas duas coisas, na sua opinião, se combinam? Será que a gente tem aqui alguma clareza, de fato, sobre o tamanho da arrecadação que a gente vai conseguir e a gente está calibrando o número corretamente para manter mais ou menos o nível de arrecadação observado hoje? Então, eu acho que todo mundo do governo garante e afirma o seguinte: olha, a mudança no imposto indireto, no IVA, o objetivo é tornar o sistema mais simples e não arrecadar mais. É uma mudança muito gradual, porque a mudança da parte federal acontece em 26, depois de 26 e 27. E a mudança da parte estadual e municipal vai levar um período de 6 anos. Ele vai estar plenamente funcionando em 2033. Então, é um processo muito gradual que eu acho que dá para fazer algum ajuste fino. O que a gente tem muita esperança, todo mundo que, enfim, analisa um pouco essa mudança do IVA, é o seguinte: a gente vai ter um ganho tão grande de simplificação que, eventualmente, vai mais do que compensar um eventual problema de você prestar um serviço sem nota, de você ter algum problema muito específico setorial. Então, o ganho de simplificação é tão grande que a grande maioria dos economistas espera que o resultado líquido seja positivo. E, novamente, não é uma mudança muito rápida, é um processo muito gradual. Não vai nem afetar esse governo que vai começar a funcionar no próximo governo. Então, a gente acha que dá para você calibrar, e um dos objetivos de começar com essa mudança gradual é justamente para fazer essa calibragem. Então, o risco de sonegação sempre vai ter, hoje existe também, mas a gente vai ter um ganho muito forte de simplificação. E eu acho que isso vai ser o grande benefício. Então, eu diria o seguinte, que a gente vai ter que começar essa reforma, mas na transição e fazer essa graduação. Agora, deixa eu só fazer um follow-up disso. Tem uma questão que me preocupa, na verdade, além da transição. A transição não pode ser tão rápida a ponto de ninguém fazer e não pode ser tão longa a ponto de ninguém querer fazê-la até o fim, né? E, obviamente, é um processo que é muito difícil, né? A gente está mudando uma estrutura tributária, que a gente está nessa discussão há décadas, e agora você tem um processo que vai começar pelos próximos anos. Minha pergunta, no fim das contas, é o seguinte: a gente está combinando duas coisas, porque a gente tem uma reforma tributária ao mesmo tempo em que a gente tem a estrutura fiscal mudando com a nova âncora. Será que essa reforma ela vai poder ser fiscal neutra, de fato, no sentido de arrecadação neutra, ou a gente vai ter que buscar arrecadações mais fortes para poder compensar e gerar as condições para o arcabouço funcionar? Não, são duas coisas diferentes, porque para o arcabouço funcionar com a entrega da meta de primária, porque o arcabouço
é apenas um teto para o crescimento da despesa. Além disso, além do estabelecimento desse teto, que a despesa não crescerá acima de 2,5% real ao ano e nem crescerá abaixo de 0,6%, o governo está prometendo sair de um déficit primário estimado para esse ano. Déficit primário, receita menos despesa sem juros. O governo está estimando sair de um déficit primário estimado para esse ano em torno de 100 bi, para 0 ano que vem, para 50 bi positivo em 25 e 100 bi em 2026, sem corte de gasto, porque todos os anos a gente terá crescimento real do gasto público. Aí você pergunta, espera aí, mas você quer fechar um buraco de 200 bi, com todo ano o gasto crescendo, como é que você vai fazer isso? Aumentando a arrecadação, e aí crescimento não vai salvar, porque, em geral, a arrecadação acompanha o crescimento da economia, mas o governo precisará arrecadar além disso. Mais ou menos, próximo ano, 140 bi, e até o final do governo, uns 200 bi por ano. Aí você pergunta, então, eu entendi, então vocês vão aumentar a carga tributária. Eu disse, não, olha a boa notícia, ninguém vai aumentar a carga tributária, a gente vai mudar regime especial de tributação. Eu disse, entendi. Aí você vai conversar com a empresa que está no regime especial de tributação, você fala, cara, olha só, o governo vai aumentar a arrecadação, mexendo no regime especial de tributação, você vai ter que pagar mais imposto, mas olha só, isso não é aumento de carga tributária. A empresária, não entendi, mas para mim é difícil. Então, assim, mexer em regime especial tributário, mesmo quando tem um regime especial tributário que você não consegue justificar muito, uma vez que é criado, voltar atrás é bem difícil. Então, assim, para o governo entregar o que foi prometido, a gente está falando, isso tem na estimativa do próprio governo, né? O governo fala que será na estimativa do próprio Tesouro, que será necessário um aumento de arrecadação de mais ou menos 1,6% a 1,8% do PIB. Às vezes, na projeção do mercado, chega a 2% do PIB, mas é mais ou menos isso. O governo vai ter que arrecadar mais, na casa de 160, 180 bilhões de reais. Isso não é fácil, tá? Hoje, o mercado não espera que o governo vá conseguir cumprir as metas de primário. Mesmo assim, o mercado melhorou. Mesmo assim, os juros para 2025, 27, 29 e 31, o juro, toda essa curva de juros caiu. Mesmo sem o mercado esperar que o governo consiga cumprir déficit primário zero ano que vem. Se o governo, de alguma forma, se aproximar dessa meta de déficit zero, acho que o mercado pode melhorar ainda mais. Mas é difícil. Qual é o grande risco? O risco é o seguinte, você elaborar um orçamento, o governo, no final desse mês, tem que mandar para o Congresso Nacional a receita e despesa projetada para o próximo ano. Quando você vai desenhar um orçamento, você pode colocar na receita coisas que você pretende fazer. Quando começa o ano, se você não aprovou, você tem que tirar da receita. O risco é a gente chegar em março, sem o governo ter conseguido aprovar o que ele quer de receita nova, e aí ele terá que tirar do orçamento, o que significa que ele terá que bloquear algo que pode chegar a 60 bilhões do orçamento. Se em março ele bloquear 60 bilhões no orçamento que foi aprovado, pode ter uma briga política muito grande. Perfeito. Perfeito. Pegando um gancho, parte desses 140, 150 bilhões que o ministro Haddad espera obter vem de medidas administrativas, como, por exemplo, a questão do CARF. Na sua visão, isso é factível ou o quanto seria factível da gente conseguir com isso? Olha só, imagina que você vai entrar no CARF, que você está contestando o pagamento de um tributo. Você tem convicção que você tem certeza que pagou a mais, que está sendo uma cobrança a mais, você vai entrar no tribunal administrativo, que se chama CARF, contestando o pagamento de tributo. Se ficar empate, vamos supor que você vai ficar contestando isso por 2, 3 anos. Se ficar empate com a regra nova, os juros caem e a multa cai, o que significa que reduz o contencioso em 70%. As empresas vão continuar litigando. Então, acho muito difícil você arrecadar muito com essa mudança do CARF. Eventualmente, o governo pode fazer algum acordo com algumas empresas, mas para isso ser uma solução, para arrecadar esse volume, é muito incerto. Eu não acredito, tá? Porque com várias empresas que eu converso, com a regra nova que está no PL, que ainda precisa ser aprovado no Senado, com essa queda da multa e dos juros, você tem uma redução muito grande da dívida da empresa no CARF em caso de empate. Então, muitas empresas não terão incentivo de fazer acordo. Algumas farão, sim, mas num volume que chega a 100 bilhões, eu acho exagerado. Isso não vai resolver o problema.
E tem a questão do tempo, né? Porque a arrecadação ela tem que vir rápido ainda por cima, né? Então, quando você cria essas estruturas que alongam o processo, você fica descasado dos dois lados, no volume e talvez na velocidade, né? Então, isso também é um outro ponto. Eu estou fazendo esse preâmbulo porque eu queria trazer isso agora um pouco para a política monetária, né? Por exemplo, quando a gente olha o Banco Central hoje, ele tira da discussão de balanço de riscos a discussão de incerteza fiscal. Mas a gente está discutindo exatamente essa incerteza fiscal aqui, né? Não necessariamente uma incerteza, talvez, de princípios, mas uma incerteza de resultados. E aí, nesse aspecto, como você vê esse processo de início de ciclo, né? Uma opção por um corte mais agressivo, ainda que também não tão fora da casinha, mas um pouco mais agressivo, e essa sinalização de manter esse ritmo nas próximas reuniões. Essas coisas se casam? O que você acha? É factível ou não é? Vamos lá. Eu acho que a discussão tem boa justificativa técnica, tanto para o corte de 50, de 0,5 que ocorreu, ou para o corte de 0,25. Se o Banco Central repetir esse corte de 0,5 nas últimas 3 reuniões que faltam até o final do ano, a gente termina o ano com a taxa de juros nominal de 11,75%. Isso dá ainda um juro real muito alto. Tanto que a nossa projeção de crescimento para o próximo ano ainda está relativamente baixa, porque o juro real ainda é muito alto. Então, eu acho que o Banco Central ele começou o ritmo de corte correto. O problema, que eu acho que foi a grande preocupação do Banco Central, que a gente leu ontem na ata do cupom, é o seguinte: em algum momento o mercado vai testar o seguinte: olha, se começou com um corte de 50, por que não corta 0,75? Em algum momento o mercado vai fazer essa aposta, com muito mais convicção, talvez para a última reunião do ano. Mas mesmo que a gente termine o ano com um juro de 11,5%, ainda é um juro real para início de 24 alto, mas para o Banco Central acelerar esse corte, o Banco Central deixou muito claro ontem, vai ser necessário uma melhora substancial ainda na inflação corrente desse ano, uma reancoragem da expectativa de inflação lá na frente, que a inflação em 25 e 26 está em 3,5%, acima da meta, que é 3%, e o que o Banco Central chama uma abertura do hiato de produto, que é uma condição de mercado de trabalho muito mais folgada. A gente não tem essas condições todas que o Banco Central impôs, colocou na ata do cupom ontem para acelerar o ritmo de corte. Eu acho que esse ritmo de corte de 0,5, eu acho que foi um bom começo, embora a gente tenha justificativas boas dos dois lados. Mas mesmo a turma que estava defendendo um corte menor no início do ciclo, de 0,25, defendia um corte de 0,50 na reunião seguinte. Então, acho que não foi nenhum exagero. Perfeito. Com o começo, né, o andamento aí do arcabouço fiscal e dessa questão também da reforma tributária, as agências de rating começaram a subir o rating no Brasil. E como a gente está conversando até agora, tanto num quanto no outro, muitas incertezas ainda na execução. Como é que vai ser a entrega disso? Na sua opinião, essas agências de rating queimaram a largada? Então, eu acho que não, porque no cenário das agências de rating, o governo não cumpre a meta que prometeu. Então, a Standard & Poor's mudou o nosso outlook, que é a perspectiva de melhora da nota do Brasil para positiva nos próximos 2 anos, mas você olha lá a projeção de crescimento de PIB, de resultado primário, de comportamento da dívida, é um cenário que não bate com as projeções do governo. Então, mesmo sabendo isso, a Standard & Poor's mudou a perspectiva para positivo e a Fitch deu um upgrade da nota, mais ou menos com o mesmo cenário. Também, quando você olha as simulações da Fitch, eles não acreditam que o governo vai conseguir cumprir o que foi prometido, e acho, inclusive, difícil. Mas essas agências de classificação de risco, acho que deram esse voto de confiança, eu acho que reconhecendo, isso está explicitamente lá no relatório das 2 agências, todas as reformas que o Brasil fez nos últimos anos, todas citam, inclusive, independência do Banco Central e reforma da Previdência, e um cenário que a gente agora tem um governo que, pelo menos, se não vai resolver o problema fiscal, a gente também não entra numa trajetória de crescimento explosivo do gasto e da dívida. E havia esse risco. No início do ano, a gente começou o ano sem saber exatamente o seguinte: qual é a nova regra fiscal? Em janeiro a gente não sabia, em fevereiro também a gente não sabia, em março também a gente não sabia. A regra fiscal só foi apresentada mais ou menos ali no final de março. E essa regra fiscal, embora ela não seja suficiente para nos levar a um cenário de queda de dívida, com superávit primário no final do governo de 1% do PIB, ela tira muito o risco de um crescimento muito rápido da dívida. A dívida que ia crescer assim, ela cresce num ritmo muito mais lento.
e já é um cenário de melhora. E a agência de classificação de risco, quando elas fazem essa nota, a definição da nota, é risco de calote. E a gente não tem esse risco de calote. Inclusive, assim, do ponto de vista de risco soberano, o Brasil hoje é um país credor em dólar. A nossa dívida interna, a nossa dívida total do governo, o percentual que é indexado a dólar é muito pequeno. É muito diferente do Brasil de 20 anos atrás, que a gente era um país devedor em dólar, o nível de reserva era 30 bilhões de dólares para uma dívida pública do setor público de 135 bilhões de dólares, e 40% da dívida local era indexada a câmbio. Isso era 2002. Agora não. O Brasil hoje é um credor em dólar, terminou o primeiro semestre do ano com a reserva perto de 350 bilhões de dólares, com a dívida externa que é o mesmo de 20 anos atrás. Hoje, quando o dólar fica mais caro, as contas fiscais melhoram. Então, eu acho que assim, reconhecendo as mudanças, eu acho que o reconhecimento da melhora da nota do Brasil veio com atraso. Perfeito. Nesse aspecto, ainda trazendo um pouco para a discussão fiscal, tem uma questão no curto prazo que tem ocorrido, porque o aumento de despesa ele veio primeiro, né? E aí, de novo, no descasamento entre receita e despesa. No início do ano, o mercado esperava um déficit de 0,8%, a gente está indo para 1,3%, 1,2% de PIB esse ano já. Até que ponto essa largada mais difícil pode atrapalhar o processo posterior de consolidação? Será que é um risco ou é exagerado pensar dessa forma? Vamos lá. Eu acho o seguinte, a estimativa oficial do governo hoje é um déficit de quase 140 bilhões. Tá? Mas, quando o governo faz essa estimativa, ele pressupõe que tudo que está no orçamento acontecerá, que toda despesa será executada, será paga. Isso não vai acontecer. Além do mais, a gente acha que teve algum ganho sim, de arrecadação com as medidas que eles tomaram, então acho que vai ser um déficit na casa de 100 bi. Qual é o problema que a gente tem? É que a gente, de fato, começou um governo aumentando a despesa. E, sendo muito sincero com vocês, qual é a chance do Brasil reduzir carga tributária nos próximos 5 anos? Zero. A gente não tem espaço para reduzir carga tributária, porque a gente tem um plano fiscal que a despesa crescerá em termos reais todos os anos. Como eu tenho um buraco de 200 bilhões para fechar, não tem espaço para reduzir carga tributária. Qual é o problema? É que você tomou a decisão do seguinte, olha, esses gastos eu quero aumentar, e são gastos permanentes. Nada contra, foi decisão política. Mas, dito isso, como é que você vai financiar? Agora que vai começar o debate do financiamento. E aí, no Congresso, muita gente, sociedade e Congresso, podem decidir o seguinte, olha, mas isso aqui eu não quero. Só que você criou um gasto permanente. Bolsa Família, embora seja um programa muito bom, o Bolsa Família foi um programa bem avaliado, que sempre, de 2003 a 2019, era um programa que ele nunca passou de 50 bilhões de reais por ano, 0,5% do PIB. Ele agora será um programa de 1,7% do PIB, 170 bilhões de reais. Então, você fala assim, olha, muito legal, que é um programa social mais ativo. Ok, mas o que você cortou para abrir espaço para ter um Bolsa Família maior? O que a gente conseguiu economizar nos últimos anos foi redução com gasto com o pessoal, mas agora vai começar um ciclo de aumento de gasto com o pessoal. Então, a gente vai ter que ter essa discussão de como financiar esse gasto. Você tomar a decisão da despesa e deixar a decisão da receita para depois gera esse problema. Agora, no segundo semestre, em algum momento, a gente vai começar a ver propostas de medidas que talvez a sociedade e o Congresso não queira. E a gente tem um buraco aí. O governo quer fechar um buraco de 200 bilhões, quer terminar o ano com superávit de 1% do PIB. Mas o ajuste necessário é de 300 bilhões. A gente deveria ir para 2% do PIB de primário para ter a dívida numa trajetória de queda mais clara. Então, a gente tem um ajuste de 300 bilhões para fazer, e aí, sendo muito claro, não tem espaço para reduzir carga tributária. A questão toda é o seguinte, a sociedade aceitará ou não aumento de carga tributária? Perfeito. Pegando um gancho sobre essa questão do Auxílio Brasil, né, o antigo Bolsa Família, praticamente quadruplicou, né, do governo Bolsonaro para cá. Quando a gente olha para a taxa de desemprego, está muito baixa, contrário ao que a gente esperava, né? Você deu uma paulada no juro, subiu de 2 para 14, a taxa de desemprego caiu, né? Quando você olha para a taxa de participação do Brasil parece que vai estabilizar no nível mais baixo do que era antes da pandemia, antes desse aumento do Auxílio Brasil. Na sua visão, esse aumento do Auxílio Brasil tirou gente do mercado de trabalho? Até que ponto isso está afetando o nosso juro real neutro? Ou seja, até que ponto isso é mais inflacionário e vai obrigar a gente a ter um juro estrutural um pouco mais alto? Então, para responder essa pergunta, tem hipóteses. É muito cedo para a gente ter convicção que é o seguinte, olha, a expansão de programa social nos levou a uma situação pior de mercado de trabalho e uma redução da força de trabalho com a saída de pessoas em idade de trabalhar que não estão mais procurando emprego.
É difícil responder essa pergunta agora, que o tempo é muito curto. Tá? Então, uma das causas que algumas pessoas falam é isso. Mas no mundo todo, a gente está com o mercado de trabalho aquecido. Em vários países do mundo, Estados Unidos também, você teve uma queda da força de trabalho, que não voltou no nível pré-pandemia. A gente está num país que, vamos lá, que a gente descobriu há poucas semanas que o crescimento médio da população do Brasil, desde 2010, foi algo meio como 0,5% ao ano, muito menor do que a gente esperava, né? O Brasil vai ter um problema de mão de obra. O Brasil, chegando a um ritmo de crescimento um pouco acima de 2%, a gente vai ter problema de oferta de mão de obra. A gente tem ainda a taxa de desemprego que é a menor desde 2014, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um contingente de trabalhadores que não consegue se colocar no mercado de trabalho por problema de qualificação. Então, assim, a gente está passando por mudanças muito grandes. Eu acho que o Bolsa Família é um excelente programa, mas a questão toda, sendo sincero com vocês, é o seguinte: se a gente tomou a opção de ser mais ativo num programa como o Bolsa Família, que é bem direcionado, a gente não tem espaço para dar aumento real do salário mínimo muito forte. Porque no Brasil, ao contrário de outros países do mundo, o salário mínimo é o piso da Previdência. Se eu dou um aumento real muito forte do salário mínimo, a despesa vai crescer muito mais. Então, a gente vai entrar aí, nos próximos anos, o governo vai ter que tomar decisões difíceis. Não dá para conciliar um Bolsa Família, que mais do que triplicou, com uma política agressiva de aumento do salário mínimo, como teve, enfim, no governo Lula 1 e 2. Isso nos leva para algumas questões estruturais, né? A gente, quando olha o crescimento do PIB, né, que é a demografia com o crescimento de produtividade, a demografia nossa está piorando e piorando mais do que a gente estava esperando. Quando você olha para a produtividade, você olha nos rankings educacionais do PISA, o Brasil está sempre ali, o último, penúltimo lugar, né? Como é que você enxerga o nosso futuro, assim, olhando lá na frente? Vamos lá. Eu acho mais difícil olhar mais na frente do que olhar no curto prazo. Porque, quando eu olho mais na frente, dado que a gente vai ter um problema de mão de obra e essa mudança demográfica que está sendo um pouco mais rápida do que a gente esperava, o Brasil está envelhecendo num ritmo muito mais rápido. A gente está falando de um país que, sei lá, daqui a mais ou menos 14, 15 anos, vai acontecer algo no Brasil que a gente nunca presenciou, nem nossos pais, nem nossos avós, que é a população caindo todos os anos. Então, a partir de 2038, a população do Brasil mais ou menos passa a cair. E a gente sabe que, para a economia crescer, você vai ter que ter um crescimento de produtividade, para compensar, enfim, esse problema de oferta de mão de obra, dessa questão demográfica. Um trabalhador que vai entrar na nossa fábrica daqui a 20 anos, ele vai nascer e entrar no nosso sistema educacional nos próximos 5, 6 anos. E a gente sabe que a capacidade de aprendizagem de uma pessoa ao longo da vida é influenciado pelos estímulos que ela recebe durante os 6 primeiros anos de vida. O que significa que se nos próximos 5, 6 anos a gente não conseguir fazer uma revolução na educação básica no Brasil e a educação infantil, a gente vai ter um enorme problema na década de 2030. Então, isso é um desafio enorme. Por outro lado, a gente tem duas vantagens que poucos países do mundo têm. Quando eu olho para o Brasil dos próximos 10 anos, eu posso fazer uma aposta que a produção agrícola vai crescer muito e que a gente vai ter um crescimento substancial na produção de energia antiga, ligada a combustíveis fósseis, petróleo, e nova, energia renovável. Poucos países do mundo têm esse luxo. Então, a gente tem um problema enorme de desafio de incentivos corretos, abertura ao resto do mundo, incentivo à inovação, melhoria da qualidade da educação básica, tudo isso para a gente ter um cenário de crescimento de longo prazo melhor. Essa equação não está resolvida. A curto prazo é mais fácil olhar. A curto prazo é juros. Então, a gente sabe que produtividade é o que importa para crescimento em médio e longo prazo. Mas, a curto prazo, se a gente sair de um juro real de quase 8% para um juro real muito mais baixo, a economia vai responder. Então, assim, o curto prazo é mais fácil olhar o Brasil, que a gente vai melhorar se a gente conseguir avançar no fiscal, conseguir avançar na agenda de reformas. A longo prazo, apesar da dádiva de ter um crescimento projetado muito forte da produção agrícola e da oferta de energia, a gente vai ter que lidar com o problema de produtividade, que é muito mais difícil e vai nos exigir, não só nesse governo, como nos próximos, uma agenda muito positiva para tratar desses problemas que há 20 anos ninguém conseguiu. Nesse aspecto, Mansueto, tem uma discussão muito grande sobre neoindustrialização no Brasil. Tá? Eu confesso para você que eu não entendo. Tá?
Tem toda uma discussão de nearshoring, friendshoring, tudo isso, e, de fato, quem tem tamanho na América Latina, especialmente, para absorver, são México e Brasil. Os outros países são muito pequenos. Agora, a forma de você fazer isso, me parece não ser atacando os problemas estruturais, mas sim criando condições para a absorção dessas indústrias que podem querer estar mais perto dos seus grandes mercados consumidores. Como é que a gente junta esses dois mundos? Porque me parece que isso vai contra a discussão de disciplina fiscal e de promoção de crescimento estrutural no país. O que você acha do meu comentário? Então, enfim, eu acho esse debate ainda muito nebuloso, tá? Eu não sei o que é neoindustrialização, o que tem essa tese que, em decorrência de problemas geopolíticos, as empresas estão tentando trazer fornecedores para mais perto, enfim, da sua matriz. Isso tem beneficiado o México, pode beneficiar a América Latina, pode beneficiar o Brasil, mas é uma discussão muito inicial e eu acho que é muito exagerado esse call de desglobalização. Você hoje, olha só, uma fábrica que produz iPhone na China é uma fábrica que tem 250 mil habitantes. Qual é a fábrica que vocês conhecem no Brasil com 250 mil habitantes? Não existe. 250 mil habitantes é uma cidade de porte médio. Na China, você tem uma fábrica que produz um aparelho com 250 mil habitantes, que as pessoas moram dentro da fábrica. Então, eventualmente, você vai ter um pouco de diversificação de risco de cadeia de produção, com alguns países, enfim, tentando migrar para a Índia, para outros países asiáticos, mas esse movimento de desglobalização, eu acho que é muito exagerado, eu acho que é muito difícil isso ocorrer. Esse novo mundo, com conflito geopolítico, abriu oportunidades para a América Latina e Brasil? Abriu. Mas eu acho assim, que a forma de você atrair, eventualmente, novas indústrias não é com incentivo. Vai ser com reformas estruturais. Uma vez eu perguntei ao presidente de uma grande multinacional se ele não tinha medo de investir no Brasil. Ele falou assim, olha, eu não tenho medo. Aí eu coloquei, olha, problema de infraestrutura, qualidade de mão de obra, carga tributária alta. Ele falou, olha, nada disso é problema para eu investir no Brasil, porque tudo isso está no preço do meu produto aqui, que é muito mais caro do que lá na Europa. Só que tem uma coisa que eu não consigo planejar, que é mudança em regras tributárias. É mudança em regras do jogo. E realmente isso é um problema. Tá? Então, eu acho que um país como o Brasil ele pode se beneficiar muito mais desse contexto geopolítico, avançando nas reformas estruturais e dando muito mais previsibilidade. Políticas de incentivo você consegue manter por um curto espaço de tempo, mas isso não é sustentável. Perfeito. Mansueto, o Brasil é aquela história do copo meio cheio, meio vazio. A pergunta que eu vou fazer agora é da parte cheia do copo, né? Os últimos 4, 5 anos, constantemente o mercado financeiro tem errado o PIB do Brasil, sempre errando para baixo, o PIB para cima. Começa a se falar, né, que as reformas, né, que inclusive você participou, reforma da Previdência, reforma trabalhista, teve o marco das startups, que ontem o Pod teve aqui com a gente, que isso já está começando a surtir efeito, aumentando o PIB potencial, aumentando a produtividade. Já dá para falar em relação a isso? Na sua visão, o que está acontecendo para essa frustração em relação ao mercado? O mercado erra para baixo o PIB e o PIB está surpreendendo para cima. Vamos lá. Não tem resposta muito clara para isso. O que a gente sabe com certeza é que todo mundo errou. Só para dar um número, em 2020, quando teve a pandemia, os economistas estimavam que a queda do PIB seria entre 5% e 6%. A queda do PIB foi 3%. Em 2021, com a reabertura, os economistas estimavam que o crescimento do PIB seria 2,5% a 3%. O crescimento do PIB foi 5%. 2022, que era para ser um ano ruim, ciclo de aumento de juros, juro real alto, ia machucar o crescimento da economia. Todo mundo estimava que o PIB iria cair 0,5% ou iria crescer 0,5%. Veio um crescimento de 2,9%. 2023, todo mundo sabia da super safra agrícola e colocava no modelo, olha, vai ter um crescimento de 0,9%. Veio um crescimento de 2,3%. Então, a gente tem errado. Projeção de crescimento 20, 21, 22, 23. Vamos para 24. 24 tem gente mais conservadora, que é o nosso caso, olhando assim, olha, o juro ainda vai estar muito alto, então o crescimento é ali de 1%. E tem amigos meus pessimistas que falam assim, olha, vai ser 2,5%. Tradicionalmente pessimistas, eu não quero citar o nome aqui, mas você tem hoje estimativas do mercado que vai de 1 a 2,5%. Todo esse range é possível. A gente pode ser surpreendido com o crescimento ano que vem em 1,5%, 2% ou mais, que a gente não consegue captar muito bem no modelo. Tá? Não é muito claro. O que a gente sabe, e acho que isso é um call de qualquer estrangeiro, investidor estrangeiro, olha só, quando o investidor estrangeiro está decidindo se aplica dinheiro no Brasil, ele não está comparando o Brasil com a Alemanha, tá? E nem com os Estados Unidos. Ele está comparando o Brasil com Rússia, com Turquia, com México, com Colômbia, com Chile, com China,
E quando ele faz toda essa comparação, relativamente o Brasil melhorou. A China hoje tem um risco político muito maior. A Turquia tem um risco político muito maior. A Rússia está no meio de uma guerra sem fim. Tem um risco político muito maior. Tem uma saída de capital estrangeiro. Aí você olha para o Brasil, olha os últimos anos, com muita polarização que teve no Brasil e no resto do mundo, a gente aprovou Previdência, independência do Banco Central, reforma trabalhista, mudança de marco regulatório, reduziu o crédito de banco público, fez uma revolução no mercado de capitais. A gente está num país que há 7 anos atrás, dinheiro novo no mercado de capitais, com IPO, follow-on, fundo imobiliário, LCI, LCA, debênture incentivada, era 100 bi por ano. Em 2021, 610 bi. Ano passado, 540 bi. A gente está num país hoje que uma empresa grande de infraestrutura, há 8 anos atrás, para fazer um projeto de infraestrutura, 75% era crédito de banco público, 25% capital próprio. Hoje é o contrário, 75% capital próprio, que ela faz a captação com a venda de um papel incentivado, um debênture incentivado, e 25% é crédito de banco público. Mudou totalmente. É um país muito mais dinâmico. Todas as reformas que o Brasil fez, eu acho que aos poucos estão aparecendo. A gente ainda tem um problema de produtividade? Tem. Mas a gente está indo hoje para o 3º ano consecutivo de recorde de balança comercial. O Brasil teve, em 2021, recorde de balança comercial, 60 bilhões de dólares. Ano passado, recorde de balança comercial, 62 bilhões de dólares. Esse ano, recorde de balança comercial, 75 bilhões de dólares. A gente não ficou ruim depois da pandemia, o mundo não foi ruim para o Brasil. Inflação foi um fenômeno mundial. Então, assim, olha, não está tão complicado. Possivelmente, no meio dessa confusão toda, a gente esteja com a economia mais resiliente. Mas a gente terá que continuar fazendo reformas e melhorando o ambiente de investimento e, claro, resolvendo a questão fiscal. Mas, olha só, se vocês voltarem em 2015 e 2016, ali eu estava preocupado. Um cenário muito grande de queda de investimento. A taxa de investimento do Brasil em 2017 estava 15% do PIB. Um setor imobiliário destroçado, não sei se tem alguém aqui do setor imobiliário, vocês vão se lembrar a questão do distrato, preço do metro quadrado caindo, sem fim. Petrobras, em janeiro de 2016, era uma empresa que a ação valia R$5. Olha o preço da Petrobras hoje, mais ou menos R$30. Eletrobras, 2016, essa semana eu jantei com o Wilson, que é o presidente da Eletrobras, a gente estava conversando e lembrando. O Wilson, quando assumiu a Eletrobras pela primeira vez, em 2016, no governo Temer, número de funcionários da Eletrobras, do grupo Eletrobras, 26 mil trabalhadores. Vai terminar esse ano com 6 mil. Com uma empresa que foi privatizada há 3 meses na eleição presidencial. Quando você coloca tudo isso na conta, eu não tenho dúvida que o Brasil evoluiu na agenda econômica. Ou seja, é só não fazer gol contra agora, né? Exatamente. Não está difícil. É só não fazer gol contra. Deixa eu falar de gol contra. Então, peraí. Pronto. Tem uma discussão que está nos incomodando cada vez mais, que é a emergência de certos microgerenciamentos. Tá? Talvez a questão mais óbvia seja a Petrobras, que, de novo, aqui é uma escolha de política, é totalmente digno, tá? Mas a gente tem trabalhado agora com um deságio, né, frente à paridade da ordem de 20%, 25%. Se o preço do petróleo continuar a subir e carregar um pouquinho no curto prazo, a gente pode até ter um volume um pouquinho maior. O argumento de não vou repassar isso para não induzir volatilidade é perfeito, só que é legal que a volatilidade ela só existe para cima, ela não existe para baixo, né? E outras coisas, como, por exemplo, o subsídio para o setor automotivo. Obviamente, a pergunta não é essas coisas são ruins, a gente sabe que elas são, mas até que ponto você vê a possibilidade disso realmente começar a crescer, não na velocidade do período 15-16, mas ser uma coisa mais gradual, da gente ir meio sapo na panela. Tá? Por enquanto está quentinho, está gostoso, mas daqui a pouco a gente pode ter problema. Então, é um risco. Só que hoje é muito mais difícil do que há 10 anos atrás. Tá? Há 10 anos atrás, se o governo decidiu o seguinte, olha, eu quero uma política de estímulo para esse setor. Ele telefonava para o Tesouro, falava, Tesouro, emite 100 bilhões de reais e manda para o BNDES. O Tesouro fazia isso de um dia para o outro. Como aconteceu? Hoje não é mais possível. Você já tem decisões do Tribunal de Contas da União que falam, olha, se o Tesouro fizer uma emissão e mandar o dinheiro para o BNDES, o título para o BNDES, isso é ilegal. Então, hoje é muito mais difícil apertar esses botões de estímulo.
A gente teve uma política agora de estímulo ao setor automotivo, que foi uma política temporária, mas o mercado estimava que seria algo muito pior, que seria algo que poderia passar de 10 bilhões de reais. Ficou algo ali em torno de 1 bilhão e meio. É bom? Não é bom, mas não foi 10 bilhões de reais. Tá? Segundo, assim, a questão da Petrobras realmente é um risco, mas a Petrobras hoje tem um contrato social assinado com o governo em 2016, que a gente assinou com o Pedro Parente. O Pedro Parente, na época, era o presidente da Petrobras, e que fala o seguinte: se a Petrobras tomar decisões em decorrência de pedidos do governo que leva a empresa a ter prejuízo, ela necessariamente terá que ser compensada pelo Tesouro Nacional. Se isso não ocorrer, você pode ter problemas de responsabilidade. Então, eu acredito assim, que vamos esperar para ver como é que vai ficar essa nova política de preço da Petrobras. Mas eu acho muito difícil para eles tomarem, vamos lá, de uma forma muito clara, a opção de, olha, o preço realmente vai ficar abaixo da paridade internacional e não será corrigido, terá que ter alguma mudança legal para permitir isso. Tá? Perfeito. Perfeito. Vamos lá. Falando um pouquinho de Banco Central agora, né? Em dezembro de 23, a gente vai ter 2 diretores saindo, 2 novos diretores sendo apontados por esse governo, né? E existem, sim, certos temores que você vai mudar, talvez possa mudar um pouquinho a função de reação desse Banco Central, com ele ficando mais dovish, naturalmente, a gente espera que ele fique mais dovish, mas talvez dovish além do limite, né? Como é que você enxerga? Você enxerga isso realmente como risco ou, como falou ontem o diretor Guilherme do Banco Central aqui, o mercado está gastando muita tinta falando desse assunto? Então, eu acho o seguinte, que está tendo uma compreensão melhor do governo em relação ao papel de Banco Central. Acho que o período de maior discordância, enfim, eventualmente de algum ruído na relação governo-Banco Central foi ali em torno de fevereiro. Desde então, o ministro da Fazenda, o presidente do Banco Central, eles têm um bom diálogo institucional, inclusive os diretores também com o Ministério da Fazenda. As últimas 2 nomeações do Banco Central, o Banco Central é um órgão muito técnico. Então, você pode colocar um diretor que às vezes não é um especialista no assunto, mas embaixo dele ele tem 100 pessoas que entendem. Então, precisa muito mais de bom senso, porque a equipe técnica lá tem gente muito boa. Tá? A gente tem no mundo todo presidentes de Banco Central, às vezes, que são advogados, e fazem um bom trabalho, porque tem toda uma equipe técnica. Então, assim, então eu acho o seguinte, que está tendo uma redução desse ruído, o relacionamento institucional do Ministério da Fazenda com o Banco Central melhorou. Então, espero que a gente tenha aí a indicação de 2 bons nomes no final do ano. Tá? Mas eu acho que o que é interessante do Brasil, que se a gente voltar em 2014, discutir a independência do Banco Central era um tema político proibido. Era um tema de perder voto. Hoje, espontaneamente, quando se questiona a independência do Banco Central, a gente vê o presidente das 2 casas, da Câmara e do Senado, espontaneamente vindo a público falar o seguinte: olha, independência do Banco Central é um tema que está fora de pauta. Foi uma conquista do Brasil e ninguém vai discutir isso. Então, quando a gente olha essa mudança institucional da posição de políticos a favor da independência do Banco Central hoje, e como esse debate era quase que um debate proibido em 2014 e 2015, é uma mudança substancial. Então, eu espero que a nomeação seja de 2 pessoas boas, competentes, e eu acho que isso, você está criando ali uma cultura institucional muito grande no Banco Central, que algumas divergências, divisão do cupom, vai ser a norma daqui para frente. Tá? Mas não espero que isso se agrave, não. Eu espero cada vez mais que a gente tenha um consenso maior e uma convergência de opiniões lá dentro. Então, eu não estou tão preocupado aí com as indicações do final do ano, não. Tem uma coisa nisso, Massueto, que me preocupa um pouco, que a gente tem uma pequena transição agora, que é sair do ano calendário para o regime de meta contínua, que por si, é uma mudança boa. Só que isso vem via um decreto. E aí tem o debate desse período para aderência à meta estar no decreto. Se isso ocorre, é uma forma de você ter vamos chamar assim, de um Banco Central independente, autônomo, mas porém tutelado. Você acha que isso é uma possibilidade de fato ou essa prerrogativa do tempo continuará sendo decidida de forma não discricionária, mas exclusiva pela autoridade monetária? Então, eu espero que prevaleça esse segundo ponto, que a decisão do tempo, do timing para você fazer a convergência para a meta fique a cargo do Banco Central decidir esse prazo de convergência. Tá? Eu acho
esse risco? Tem, mas o risco maior a gente tinha 3, 4 meses atrás. A discussão era o seguinte, olha só, a gente vai para uma meta de inflação de 3,5%, 4% ou 4,5%, e a faixa de flutuação vai aumentar. E isso impactou muito a expectativa de inflação para frente. A gente teve um cenário, teve uma mudança no final de junho, decidida pelo Conselho Monetário Nacional, que é a meta de 3% contínua, no mundo que pode ter inflação aí perto de 3% também. Então, eu acho que foi a melhor solução. Há esse risco, mas eu não fico pensando em antecipar esse risco, não. Eu acho que o risco maior já passou. Perfeito, perfeito. Perfeito. Sai um pouquinho agora dos assuntos de mercado, economia, né? Hoje nós temos aqui 200 pessoas no nosso auditório. Fiquei sabendo que temos mais de 1.000 pessoas aí acompanhando a gente online, muita gente do Brasil, muito jovens, né? E um dia você foi um jovem, né? Calouro de uma universidade de economia no Ceará, chegou no governo, fez um trabalho fantástico no governo, hoje é economista-chefe de um dos maiores bancos. O que você falaria para esse jovem hoje que está assistindo a gente? Então, vamos lá. Primeiro, que eles são muito mais bem preparados do que a minha geração. Então, você vê hoje a qualidade de jovens no Brasil, a gente tem universidades boas, tem muitos jovens que também vão estudar fora, voltam. Então, a gente tem hoje jovens bem formados, com mais exposição ao que acontece no resto do mundo, com mais acesso à informação, que é muito melhor do que a minha geração. E o Brasil, eu converso com vários empresários, uns que estão no Brasil, outros que já estão aposentados, estão morando fora do Brasil, mas todos eles falam o seguinte, olha, o Brasil ainda tem muita coisa a ser feita, tem muita oportunidade. No ano passado, eu fui dar uma palestra no primeiro encontro mundial de estudantes de MBA brasileiros de várias universidades, Estados Unidos, França, todos se reuniram em Harvard para fazer o primeiro congresso de estudantes de MBA. E aí uma das pessoas que ajudou na organização, um empresário, enfim, que ajuda a organização dos estudantes, estava me colocando o seguinte, olha, eu sinto pela minha filha que está terminando o MBA e vários colegas da minha filha um certo receio de voltar para o Brasil. Mas o Brasil tem muitas oportunidades. Assim, é um país que tem problema de desigualdade de renda, tem problema de segurança, tem uma série de coisas. Mas é um país também, enfim, que é um país que uma mão de obra qualificada aqui faz muito mais diferença. É um país que um país que tem uma dinâmica típica dos Estados Unidos. Quando eu viajo para a América Latina, enfim, para visitar escritórios do nosso banco, novamente eu noto que em vários países da América Latina, os nossos clientes são filhos ou netos dos nossos clientes de 20, 30, 40 anos atrás. O Brasil não. O Brasil é um país que surge empresas grandes, fortes, num período de 20, 30 anos. Olha a lista das maiores empresas do Brasil hoje, olha a lista das maiores empresas do Brasil de 20, 30 anos atrás. É totalmente diferente. Então, assim, é um país dinâmico, é um país com mercado grande, é um país ainda que tem muitas oportunidades. Não vai ser fácil, tá? Tem todo esse problema que a gente está resolvendo, vai ter uma dor de cabeça a mais, mas é um país com muitas oportunidades e tem jovens muito bons. Então, hoje, essa mão de obra jovem é espetacular. Podem fazer e conseguir muito mais coisa do que a minha geração conseguiu. Então, eu sou otimista com essa turma jovem. Perfeito, gente. Com isso, encerramos o nosso painel. Queria agradecer ao Lívio, queria agradecer especialmente ao Mansueto. Foi um tempo muito gostoso aqui que nós tivemos. Obrigado. Obrigado, gente.